Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje, a gente vai mergulhar no épico fundamental do livro do Êxodo. Vamos mapear essa história e ver como ela é literalmente uma aula magna sobre a construção de uma nação antiga. Mais do que só uma narrativa histórica, o texto detalha a transição absoluta de um povo escravizado para uma sociedade superestruturada. A gente vai ver o surgimento de leis, de líderes e de uma identidade singular, tudo se conectando de um jeito fascinante. Desde os primeiros dias de cativeiro até a criação de códigos legais supercomplexos. E logo de cara, a gente se depara com a famosa declaração "Eu sou o que sou". Essa frase prepara o terreno para uma mudança dramática. A narrativa mostra uma ruptura total com aquela tirania baseada em governantes humanos e arbitrários, transferindo o poder de forma definitiva para uma autoridade divina e objetiva. Toda a lei e a formação social que vem depois estão ancoradas nessa autoridade inquestionável, algo que redefiniu completamente o que significava ter poder e liderança no mundo antigo. Seguindo o arco cronológico do texto, nós vamos passar por 6 fases essenciais. 1. Escravidão e um líder. 2. Chamado divino e confronto. 3. As pragas e a libertação. 4. A travessia do Mar Vermelho. 5. Sobrevivendo à jornada no deserto. E, por fim, 6. A aliança e as leis. Começando pela seção 1, escravidão e um líder. Aqui, vamos dar uma olhada no problema que serve como grande catalisador de toda a narrativa, a subjugação brutal sob um governante autocrático. Afinal, uma nação não nasce do nada, né? Muitas vezes ela é forjada sob muita opressão. O texto é bem específico ao afirmar que o tempo no Egito durou exatos 430 anos. Pensa bem nisso, uma família de apenas umas 70 pessoas, a linhagem de Jacó, se multiplicando sem parar por mais de 4 séculos. É uma verdadeira explosão demográfica que transformou um grupo minúsculo numa população gigante, criando um baita pesadelo logístico e político para o Império Egípcio da época. E para tentar lidar com esse pesadelo, o novo faraó partiu para uma estratégia duríssima, de trabalhos forçados e, pior ainda, do infanticídio dos recém-nascidos meninos. Mas aí o texto nos apresenta 2 figuras incríveis, as parteiras Sifrá e Puá. Elas simplesmente bateram de frente com as ordens do império mais poderoso da época. Elas priorizaram a reverência a Deus acima de um decreto mortal do rei. Essa desobediência civil delas é, com certeza, o primeiro grande pilar de resistência dessa história. O que nos leva à seção 2, chamado divino e confronto. A narrativa agora dá um zoom na figura de Moisés, um homem super relutante que, depois de matar um feitor egípcio, fugiu para viver escondido no exílio lá na terra de Mídian. Quando Moisés foi chamado lá na famosa sarça ardente em Hóribe, olha, ele não estava nem um pouco afim. Ele deu um monte de desculpas, dizendo que não sabia falar bem e que ninguém ia acreditar nele. E para resolver essa insegurança, o relato mostra que ele recebeu provas físicas impressionantes. Imagina só, um cajado comum que virava uma cobra viva quando jogado no chão e a própria mão dele que ficava branca e leprosa e depois curava instantaneamente. Era o jeito de dar provas materiais e concretas para uma vocação que até então era só intangível. Bom, quando Moisés finalmente vai falar com o faraó, o confronto inicial é tenso. O faraó reage com um deboche enorme, mandando um "Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz para deixar ir Israel?" E com essa recusa teimosa, o governo decide punir ainda mais o povo. O faraó exige que eles façam a mesma quantidade de tijolos de antes, só que agora sem que os capatazes dessem a palha para a produção. É aquela tática clássica de poder absoluto para tentar quebrar o espírito de quem já está oprimido. Aí chegamos na seção 3, as pragas e a libertação. O que acontece depois da recusa de Faraó é uma série de 10 intervenções que vão escalando, uma após a outra, focadas em destruir, de vez, o poder absoluto daquela monarquia egípcia. E tem um detalhe aqui que é sensacional. A devastação que se seguiu não foi uma bagunça aleatória, foi cirúrgica. Enquanto as pragas como água virando sangue, sapos, chuva de pedra com fogo e aquelas trevas espessas acabavam com as terras egípcias, o texto faz questão de frisar várias vezes que a região de Gósen, onde os israelitas moravam, ficou intacta. Essa separação geográfica clara funciona na narrativa como uma demonstração absurda de controle e proteção seletiva. A 10ª e última intervenção é o que institui a primeira Páscoa. E reparem, não é só um evento, é um protocolo ritualístico super detalhado. A instrução era clara: pegar um cordeiro sem defeito, usar o sangue dele para marcar as portas das casas e comer a carne assada às pressas, com pães sem fermento. Aquele sangue na porta era literalmente a marca para garantir que o juízo final sobre o Egito passasse batido por aquelas famílias.
E a escala de quantas pessoas saíram de lá é de cair o queixo. Os registros dizem que cerca de 600 mil homens saíram a pé do Egito. E isso sem contar as crianças, mulheres, um monte de outras pessoas que foram junto e os rebanhos gigantescos. É o nascimento de uma sociedade em movimento numa escala gigantesca. Mas, claro, a fuga estava só começando. O que nos traz a seção 4? A travessia do Mar Vermelho. Logo quando a gente pensa que a libertação estava garantida, o faraó muda de ideia e o nível de tensão explode de novo com uma perseguição daquelas. É nesse momento que o texto descreve um dos episódios mais impressionantes da literatura antiga. Não foi só um abracadabra mágico instantâneo, mas um vento leste fortíssimo que soprou a noite inteira. Esse fenômeno inacreditável abriu o mar, criando paredes de água dos dois lados e permitiu que aquela multidão cruzasse em terra seca. E quando o exército egípcio veio atrás, nos seus carros de guerra, as águas simplesmente despencaram de volta com a chegada da manhã, submergindo todo mundo. Ali, o poder absoluto do faraó encontrou seu limite, literalmente. Entrando agora na seção 5, sobrevivendo à jornada no deserto. Com a liberdade garantida no papel, a realidade dura do dia a dia bateu a porta. E a logística da coisa não era fácil. Os desafios vêm rápido, um atrás do outro. Imagina manter centenas de milhares de pessoas vivas no meio do nada. Faz qualquer operação de logística de hoje parecer brincadeira de criança. Primeiro, a frustração de achar água que não dava para beber em Mara e ter que adoçar isso. Logo depois, a crise de fome, que é resolvida com o envio diário de maná e codornizes caindo do céu. E, para completar, a primeira ameaça militar séria, o ataque dos amalequitas. Essa batalha precisou de ação física e também moral, com Moisés tendo que ficar com as mãos levantadas, apoiadas por Arão e Ur, para garantir que eles ganhassem a luta. Mas no meio de toda essa loucura, acontece algo fundamental para eles se tornarem uma nação de verdade. Jetro, o sogro de Moisés, viu que o genro estava prestes a ter um colapso de tanto trabalhar, tentando resolver toda e qualquer briguinha do povo sozinho. A sacada de Jetro foi genial, criar uma hierarquia judicial descentralizada. Eles nomearam líderes para cuidar de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Assim, os problemas do dia a dia eram resolvidos lá na base, e só os casos muito graves subiam para Moisés. Um passo incrível para evitar o colapso e montar um governo civil de verdade. Finalmente, seção 6, a aliança e as leis. Depois de sobreviverem a todos esses perrengues no deserto, eles chegam ao Monte Sinai. E a jornada atinge seu ponto mais alto na questão das leis e do espírito. No meio de um cenário de filme cheio de fumaça, trovões e relâmpagos, é proclamado o código moral e ético de todo aquele povo. Os famosos 10 mandamentos. Eles formam a espinha dorsal da sociedade, o respeito exclusivo a Deus, a honra aos pais e os limites inegociáveis de não matar, não adulterar e não roubar. Essa é a fundação para garantir que aquela nova sociedade não desmoronasse sobre si mesma. E se a gente parar para analisar tudo isso, nota-se uma virada de chave gigantesca. A gente vê a transição de um povo que antes dependia totalmente das vontades loucas e arbitrárias de um faraó para abraçar um sistema de leis objetivo e detalhado. A lei, agora, é a autoridade máxima, e até mesmo Moisés está sujeito a ela. É o embrião daquilo que a gente chama hoje de Estado de Direito. E a coisa vai muito além de regras morais grandiosas. Eles entram de cabeça no chamado Código da Aliança. Eles entenderam muito rápido que uma nação precisa de regras para o dia a dia. Esse código regulamenta coisas como danos à propriedade, estabelece a restituição proporcional, o famoso olho por olho, impõe limites para o tempo de serviço dos trabalhadores e cria regras fortíssimas de justiça social para proteger a parte mais fraca da corda, como as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E para amarrar tudo isso, a nação precisava de um centro, algo que unisse todo mundo. A parte final do texto é quase como uma planta arquitetônica, com especificações super rigorosas para construir o tabernáculo e seus artefatos sagrados. Peças lindíssimas e complexas, como a Arca da Aliança e a Menorá de Ouro, não eram só decoração, eram verdadeiros monumentos móveis da identidade deles, criando um espaço físico no meio do acampamento para simbolizar que a autoridade soberana morava ali junto com eles. E para fechar nossa análise, fica aqui um pensamento para a gente refletir. Quando olhamos para essa documentação incrível de um grupo saindo da opressão mais pesada para virar uma sociedade tão bem estruturada, com leis para todos, descentralização de poder e proteção civil, uma pergunta fica no ar. Onde mais na nossa história moderna nós conseguimos identificar os ecos profundos desse antigo projeto estrutural? Fica o convite para a gente pensar no quanto essas ideias continuam moldando o mundo, mesmo milhares de anos depois. Até a próxima!